sou Anderson Rodrigues, fundador da Vida Veg, e esse é o podcast Propósito e Empreendedorismo. Estou aqui com uma pessoa muito especial, que eu já sou fã há muitos anos. Quando eu virei vegano, fui buscar influenciadores que ajudavam com dicas de veganismo. Então conheci ela, sei lá, acho que 2015, 16, por aí. E é uma empreendedora de série, né? Já empreendeu várias vezes, ela vai contar a história dela aqui. Apresentadora de televisão, já foi do canal GNT e agora tá voltando pra TV também. E é uma pessoa de muito propósito, né? Nesse podcast, o nosso conceito é trazer pessoas que pensam em como melhorar o mundo através do empreendedorismo. E ela faz isso muito bem, tem cases de sucesso. Restaurante Purana, em São Paulo, que foi eleito o melhor restaurante vegano pela Veja, foi ela que fundou. E fora outros diversos negócios, é cantora também. Essa mulher é impressionante. Então, gente, vai ser um episódio muito especial, de muitas dicas e muita inspiração. Quero agradecer demais a Lana Rocks. Ihu! Deu certo. Que alegria estar aqui. Nossa, muito bom. Bom demais. E a gente se aproximou aí nos últimos meses, Sim. né? Criamos uma amizade. Tá muito legal. Sim. Conexão incrível. Maravilhoso. Aqui eu gosto que o convidado se apresente e também que conte a sua história, né? Por trás de cada empresário tem uma pessoa. E a gente gosta de conhecer a história da pessoa por trás. Então, fica à vontade. Seja bem-vinda. Obrigada. Você quer que eu me apresente? Sim. Bom, eu sou a Lana Rocks, sou vegana, porque virei a Lana a vegana, né? Sim. Virou sobrenome vegana. Acho que eu sou vegana quando tudo era mato ainda, né? Eu sou, meu Deus, pra mim, nas mídias sociais, né? Acho que... bom, eu sou catarinense, nasci em Joinville. Acho que é o estado onde mais se produz carne, né, do Brasil. E vim para São Paulo por causa da música, né? Tinha assinado com uma gravadora, vim para São Paulo em 2004. Tô fazendo 20 anos já. 20 anos. E foi bem quando eu me tornei vegana também, porque eu nasci vegetariana, numa família gaúcha. Eu sou catarinense, minha família é gaúcha, né? Meu pai é carioca, minha mãe é gaúcha. Mas, raridade, hein? Família gaúcha vegetariana. Não, mas minha família nunca foi vegetariana. Nunca. Muito pelo contrário, não. Eu sofri horrores na minha infância, porque desde bebê eu já não aceitava nada nas papinhas de neném que fosse de carne. Minha mãe fala que não sabe como, assim, que eu sabia. Porque bebê, né? Você tá na introdução alimentar. Então, se ela trouxesse uma papinha que tivesse frango, uma coisa, eu chorava, eu jogava o potinho longe. E que se fosse de legumes eu comia. Então, foi desde bebê que eu nunca aceitei. E tem muita criança assim hoje também, né? Muitas, mas eu acho que a gente vai falar muito aqui ainda hoje, mas hoje eu tenho consciência pelo trabalho que eu faço, até porque acho que quando você está no caminho certo, vai tudo fluindo muito bem, né? Acho que você sabe que você está no caminho certo quando tudo vai fluindo muito bem, muito fácil. Sim. E as coisas foram fluindo para mim muito fáceis dessa forma, com o meu propósito, que é hoje ensinar os pais a receberem essas crianças, né? Porque a gente está em um processo de mudança no planeta, de espiritualidade, etc. Que é uma outra conversa, mas vamos que falar um pouquinho também, acho que é importante falar. E eu acho que eu vim ensinar os pais a receberem essas crianças, que vão mudar realmente como a gente vive nesse planeta. E porque os meus pais não souberam me receber. Não foi culpa deles, né? Eles tinham outra criação, uma época que não tinha informação. Hoje ainda existe uma resistência, imagina, né? 40 anos atrás. Então, a gente fala a minha idade. E tá tudo bem. E aí... Então, meus pais me chamam de castigo, eu apanhei pra comer, aquela coisa, você vai ficar na frente do teu prato até você comer, e não teve jeito. Então, me levavam em médicos e, graças a Deus, nenhum médico falou, ela tem que comer, deixa ela assim. Ela tem que comer ovo, né, castanhas, feijão, etc. Então, só que aí tentavam me enganar com a comida, aí eu não comia o feijão porque colocavam carne no feijão, e aquela coisa. Então, minha alimentação foi ruim no começo, mas na minha infância, porque eu evitava comer as comidas, então eu comia basicamente arroz com ovo, isso na minha infância, né, arroz com ovo, queijo com banana, misto quente, muito queijo, muita massa, o que é até considerado saudável hoje, né, iogurte com granola, iogurte, mas tudo à base de leite, muito glúten, né, porque eu acho que o vegetariano acaba
até por autoindulgência, assim, eu mereço isso aqui porque eu já não como animal, então eu mereço isso aqui, então eu acabo comendo muito inflamatório. Pães e massas, e vai, vai comer na rua, vai comer pastel, e vai comendo, né, coisas que não são saudáveis e acaba gerando muita inflamação. E eu tive muitos problemas de saúde, não porque eu era vegetariana, mas porque eu comia coisas que me deixavam inflamada. Então eu tava sempre, coisas de criança, né, garganta, sempre doente, sempre com alergias, muita alergia. Aí depois eu fui crescendo, fui tendo muita enxaqueca. E algo que foi determinante na minha mudança da alimentação, que aí veio toda a mudança mental, espiritual, enfim, descoberta pelo meu propósito, foi que eu tive síndrome do pânico e transtornos de ansiedade graves, já desde adolescente. Com criança eu já tinha TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então, isso me fez ir buscar soluções sozinha, porque nenhum médico perguntava nunca o que eu comia, só me entupiam de remédios, né? Só que minha mãe, quando eu era adolescente, a minha mãe, que não era vegetariana, nunca foi, mas a minha mãe era saudável. Minha mãe nunca bebeu, minha mãe fazia exercício, minha mãe tinha uma alimentação considerada saudável pelas pessoas, né? Come carne, muita salada, não come doce, refrigerante. Minha mãe é uma pessoa saudável, entre aspas. E minha mãe teve 3 AVCs isquêmicos gravíssimos, teve sequelas terríveis com 40 anos. Caramba. E nessa época eu tava com meu transtorno de ansiedade no pico, assim, nas alturas. E aí eu perguntei pro neurologista, que já era meu neurologista, já era neurologista dela, que minha mãe sempre teve muita enxaqueca, né? Eu pensava que eu tinha herdado enxaqueca, não o olho azul, que minha família inteira tem olho azul, sabe, gente? Todo mundo tem olho azul. Meu Deus do céu. Tá tudo bem, Deus, tá tudo certo, já tem conversamos. Já outras qualidades. Eu não ia prestar se eu tivesse olho azul, não ia dar certo. Cadê? E aí eu falei pro meu neurologista na frente da UTI, assim, eu não tô mais conseguindo viver desse jeito, porque você não vive. Só quem tem sabe o horror que é, sabe? E aí, foi aí que começou o meu... Ele falou assim, ele fez a pergunta que mudou minha vida. Ele mal deve saber disso, porque, né, faz anos que eu não vejo. Ele fez a pergunta que mudou minha vida, que foi: será que alguma coisa que você come não desperta a enxaqueca, então todo o resto? Porque era após a enxaqueca que vinham os transtornos que pra mim duravam semanas, assim, que era o horror. É pior que dor física, sabe? E aí ele falou assim, eu falei, não. Eu rebati imediatamente, eu falei, não, eu sou saudável, eu sou vegetariana. Olha só, né, a cilada. E aí eu fui pra casa, fui tomar um ansiolítico. Eu voltei da visita na UTI, você podia entrar de manhã e de noite, só em 2 horários definidos, né? Fui pra casa e tava assim, tipo, não conseguia nem respirar. Daí eu fui tomar um ansiolítico e fiquei torcendo pra entrar em todas as minhas células bem rápido, assim. Aí quando eu fui jantar, me acalmei. Quando eu fui jantar, eu falei, mas por que eu tô comendo também não vai passar pelo mesmo lugar do remédio que eu tô tomando? E aquilo me deu um estalo. No dia seguinte, cheguei lá e falei, você tem um livro pra me dar? Você tem alguma coisa onde eu possa estudar? Porque você me falou algo que despertou uma série de coisas na minha cabeça. E aí foi uma jornada de busca de conhecimento que não era acessível, né? Não é fácil, não tem uma bíblia pra te dizer o que fazer. Ainda hoje não, tem meus livros, estão perto disso. Mas não tem um médico, não tinha um médico que me dizia, não tinha, muito menos psiquiatras. Hoje tem psiquiatras que medicam, que mudam a dieta do paciente, analisam a dieta antes de medicar. Hoje tá falando de qual ano, mais ou menos? Cara, eu tô falando, tem 42. Eu tinha 15, né, 14. Realmente. Eu sou péssima com cronologia, assim, mas... não tinha nada. Quase 30 anos atrás, 25 anos atrás. Hoje que isso tá mudando, né? De 5 anos pra cá, eu ouvi um salto quântico, assim. Mas na época era muito difícil, não tinha ninguém que falasse disso. E quando eu comecei nas mídias sociais, porque minha história com o veganismo como, entre aspas, profissão, na verdade, propósito e missão, começou em 2012, 2013. Enfim, várias questões aí que me levaram até isso, mas foi muito espontâneo, não tinha intuito nenhum de fazer disso uma profissão ou levantar uma bandeira. Eu comecei a falar o que eu fazia na minha vida, né? Porque eu ia numa feira comprar farinha de arroz, eu ia comprar um óleo de coco para desenvolver minhas próprias receitas, porque eu também queria comer coisas gostosas, né? Eu vim para São Paulo por causa da música, e aí foi uma oportunidade que eu tive de mudar toda a minha alimentação. Eu tirei tudo que eu sabia na teoria que me fazia mal, que eram derivados de leite, derivados de ovos, derivados de animais, tudo que tivesse encaixotado num rótulo que eu não sabia nada que estava escrito, porque a natureza não precisa de rótulo, né? A natureza tudo já é. Coco é coco, feijão é feijão, arroz é arroz. Agora, se você precisa de um rótulo com coisas que você não sabe que estão escritas, aí você fala, não, mas hoje não é porque industrializado que isso não é bom, né? Porque hoje a gente sabe disso, mas no passado
Era diferente. Hoje Sim. existem muitas empresas com produtos muito bons, inclusive consumo muito, muito, porque hoje eu não preciso fazer tudo que eu consumo. Hoje tem muitas empresas que estão aí disponíveis nos mercados, graças a Deus. Inclusive Vida Veg, comi o iogurte da Vida Veg hoje de manhã, inclusive. Aliás, Delícia. o proteico de morango. Adoro, 14 gramas de proteína. Vou contratar, hein, gente, Pode pra contratar. marketing. Não, E adoro. vai ganhar um não. kit hoje aqui, hein? Ah, sério? Com iogurtes, queijos, requeijões. Eu kit experimentei o cream cheese de cebola caramelizada. Nossa, muito bom, né? muito bom. Vocês estão cada vez melhores, meu Deus do céu. Obrigado. Onde eu parei? Estava... Não lembro mais. Então, aí eu comecei, né? Eu ia nos lugares comprar, as pessoas me perguntavam por que eu comprava aquilo, porque só eu comprava aquilo. Ela encomendava a farinha de arroz para eu vender na feira para mim. E aí eu começava a explicar, juntava 20 em volta. Né? Eu estava em algum lugar falando sobre isso, sempre tinha muita gente interessado nesse assunto. E até hoje, assim, às vezes tu vai, por exemplo, para a Alemanha, tá andando na rua, tem alguém falando sobre esse assunto. Uhum. Porque tudo é alimentação, né? Tudo passa pela alimentação, teu comportamento, teus sentimentos, como você vai agir na sua vida. Porque é bioquímico, né? Afeta, impacta em tudo que você faz na sua vida. Como você se sente, tudo. E mudou minha vida. Mudou minha vida, porque eu não tinha nem noção o quanto que eu podia me sentir mudando minha alimentação. Eu tirei tudo que pudesse me inflamar, me fazer mal, e deixei o meu corpo ser como ele nasceu para ser. Eu nunca permiti, porque ele ficava se defendendo de mim mesma todos os dias, né? Então, quando ele parou de se defender de mim e começou a trabalhar como ele nasceu para trabalhar, eu virei uma potência. Eu comecei a sentir coisas que eu nem sabia que eram possíveis. Né? O meu cérebro, além de eu não ficar mais doente, não ter mais gripe, alergia nenhuma, eu dormia profundamente, parece que eu tinha uma vida no além, assim, porque eu sonhava sonhos vívidos, assim, acordava cheio de energia. Eu tinha picos de serotonina com meu intestino desinflamado, que eu falava, o que está acontecendo comigo? Eu falava que eram picos da felicidade, né? Era verdade, meu intestino produzindo muita serotonina desinflamado. E energia absurda, parece que eu ia acender que nem uma lâmpada, assim, de tanta energia, né? O cérebro começou a trabalhar que nem uma máquina, o raciocínio rápido, a memória que era péssima ficou extremamente aguçada. Hoje eu lembro o número de telefone da minha amiga do primário. Pensa, Caramba. que bizarro, né? E não era assim, né? Então, além de não ter nem dor de cabeça mais, faz 20 anos que eu não tenho uma enxaqueca, eu começo a ficar resfriadinha, meu corpo já reage, né? E já começa uma dorzinha de garganta, tomo um chazinho, uma cúrcuma, já volta. Então, no dia seguinte, tô ótima. Antes, ficava uma semana de cama, né? Sim. Então... E o que você foi buscar conhecimento aonde nessa Então, época para entender que eu tinha que tirar o leite, a carne, derivados de animais, ou foi, não, vou testar aqui? Também, porque não era um assunto que estava explícito num livro. Eu ia tirando informações aqui, informações ali, você vai juntando as peças do quebra-cabeça. Eu falava, meu Deus. E teve um dia que eu chorei muito, assim, e eu falei, porque não tinha esses documentários, né, que a gente tem hoje, não tinha esses livros que a gente tem hoje, mas eu ia vendo artigo científico da universidade, eu pegando, juntando com esse livro que eu li aqui, porque não tinha livro perfeito. Tem um livro anti-câncer que fala de não comer derivados de leite, mas está lá um salmãozinho, né? Tem outro livro que fala dos perigos do glúten, do trigo, mas também não fala dos animais. Então, eu ia juntando as peças de um livro aqui, um artigo científico lá, que um médico tinha falado aqui, ia juntando e testando em mim. Né? Eu acho que é isso, eu ia testando em mim. Inclusive, sobre o glúten, testa em você, né? Porque, enfim, o glúten é outro assunto, mas... que é polêmico. Mas vamos chegar neles também. Porque... É importante. É importante, sim. Muito importante. Salva vidas, inclusive. Salvou a minha vida e salva vidas. E assim foi. E aí me tornei vegana, vim pra São Paulo. Vim pra São Paulo cantar. E aí... Próxima vez eu vou trazer o violão aqui pra dar uma palma. Pois é. Mas aí precisa de 2 horas aqui, né, gente? Porque é muito assunto e ainda quer que eu cante. Mas... E aí... A vida, eu acho, vai te levando. Se você é uma pessoa mais conectada, você vai percebendo os sinais. As dores que você tem na sua vida são para você ir mudando tua trajetória, sabe? Assim, não dá uns tapinhas aqui. Não, filha, não é para cá. Vai entrar. Não, essa porta tá fechada porque não é para você entrar. Tua porta tá mais para frente. Então, é como se você tivesse que seguir um caminho e as dores que você passa são porque não é para você estar ali. Não é o teu lugar ali, né? E eu fui passando por coisas na minha vida que foram me guiando na minha trajetória. E eu cheguei, universo, e eu rezava muito. Eu rezava a Deus, não, Deus, sou uma pessoa espiritualizada, não religiosa, mas com a espiritualidade muito aflorada. E também foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, né? Sim.
E a alimentação pura vai te libertando e limpando os canais e vai te ajudando na espiritualidade também. Né? Tem uma frase que diz que você não para de comer carne, você não se espiritualiza porque você para de comer carne. Você para de comer carne porque você se espiritualiza, né? Que legal. Então, isso vai também aflorando teus canais e vai te deixando mais em contato com a espiritualidade, ficando mais aflorado em você. Então, eu rezava muito e pedia sinais, porque eu sentia, quando eu tava na música, eu tava lançando uma mega produção, Rick Bonadio, que era o cara que todo mundo queria assinar, eu acho que 9 a cada 10 artistas queriam assinar com o Rick Bonadio, eu assinei com ele em 2011, e eu não tava feliz, e eu ficava angustiada, e tinha angústia, e não tinha nada a ver com ele, nada a ver com a música, mas era que o caminho, é como se meu espírito estivesse me chamando para realizar o que eu vim fazer nesse planeta. Então, eu sentia muita angústia e não conseguia dormir direito, muita ansiedade nesse sentido de o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? E rezava muito. Rezava, pedia sinais. E os sinais estavam escancarados, né? Porque sempre estão. Só que aí um dia, e eu montei um Instagram, eu tinha me separado de uma relação horrível, péssima, abusiva e tóxica, e eu só peguei meu cachorrinho, minhas guitarras, meu violão, deixei tudo pra trás e entrei num apartamento vazio, sentei no chão, chorei, fiz uma oração. Eu falei, me mostra o caminho, porque eu até me emociono assim. Porque eu não tô enxergando, Deus. Eu tava tão envolvida nos problemas que eu tinha ali. Uhum. E eu tinha com a pessoa, eu tinha negócio com a pessoa, eu tinha revista, produtora, enfim. E eu queria me libertar de tudo aquilo, deixei tudo pra trás. E eu comecei uma nova história. Relacionamento? Foram 5 anos. 5 anos, tá. E aí, eu tive... Essa história acho que eu nunca contei, gente. Não sabia. Aqui, só pro Anderson. Ele tem uma coisa no olhar que ele vai tirando da gente as coisas. Gente. E aí, eu ia começar do zero. E nunca tive problema em começar do zero, porque eu acho que se você se sente capaz... Quando eu falo tantas línguas, tenho 2 faculdades, por que eu não... Eu tenho capacidade de fazer o que eu quero, mas não era mais sobre o que eu queria, era o que eu precisava fazer. Eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa. Eu sei que talvez quem esteja ouvindo fala, nossa, que louca, né? Mas era exatamente isso. Eu sentia um chamado no meu peito. Propósito. Que é propósito. Você precisa começar a fazer o que você nasceu para fazer. Mas a questão é, o que é? Porque tem muitas possibilidades. Uhum. Se você não é uma árvore e está preso na terra, porque elas nem precisam mais sair, porque elas estão tão evoluídas mais que a gente, que não precisam nem sair do lugar. A gente tá aí livre para fazer o que quiser. Agora, o que você precisa fazer? Então, eu queria fazer algo porque aí, nesse meio tempo, eu vou contar. Normalmente eu não contaria, mas eu vou contar, porque talvez conecte com alguém que esteja ouvindo. Uhum. Eu recebi, como eu rezava muito, eu recebi uma mensagem espiritual um dia. E eu já tinha meu Instagram, chamava The Veg Voice, que era um trocadilho com a música, né? Era a voz de ser a voz vegetariana, mas ser a voz por causa da música também. Então era The Veg Voice. E na época eu assisti, tinha uma série bem bobinha, que era... Como é que era o nome da série? Bem antiga, assim, bobinha, assim. Mas era que terminava assim, a Gossip Girl. Gossip Girl. Que no final dizia assim, terminava a série, cada episódio assim, XOXO, The Gossip Girl. Eu falei, eu vou ser The Veg Voice, né? Foi uma inspiração daí. Olha que bobo, gente, desculpa, mas era daí. Se você esperava uma história melhor, a história é essa, entendeu? Aqui é bom que aparecem as verdades das histórias das marcas. Eu sempre falo as verdades, porque não existe outro caminho, sempre é verdade. Sim. Deixa eu pegar um gancho no que você tá falando. Porque você falou muito de propósito. E eu também tive esse chamado, eu tive a ideia da Vida Veg em 2010, quando eu entrei numa ONG de proteção animal. E ali eu conheci veganos e vegetarianos e, como um amante dos animais, entendi a coerência de parar de consumir carne, leite, ovos, qualquer produto de origem animal, para não colaborar com a exploração dessa cadeia. E aí, só que na época eu não tinha dinheiro nem experiência, fui trabalhar, fiquei 4 anos como coordenador de marketing numa grande empresa, ganhando muito bem, viajando muito o mundo, vários benefícios. Para quem saiu de uma classe média baixa, era um mundo assim de muitos prazeres. Mas sentia um vazio, assim como você falou. Faltava alguma coisa que é além do dinheiro. E aí eu já me reconectei com o veganismo, que eu tive essa ideia em 2010, e falei, não, só dinheiro não vai dar, não vai me trazer realização, não vai trazer um legado que eu quero deixar para o mundo.
Então, eu me realinhei com o propósito de salvar animais através do empreendedorismo. Em 2015, pedi demissão e fundei a Vida Veg, que cresceu bastante. E nesse livro, Negócios com Propósito, Impacto e Lucro Lado a Lado, que eu lancei em março deste ano, há 3 Vale muito meses. a pena o livro, gente, ler, porque vale muito a pena. Muito inspirador, mostra alguns caminhos aí, né? Obrigado, Alana. Aí eu conto a minha história e falo muito de propósito. Então tem um capítulo que eu falo só sobre propósito e criei uma ferramenta que ajuda as pessoas. Você falando, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Essa ferramenta ajuda as pessoas a descobrir propósito de vida. Perfeito. Que é basicamente o que ela veio no mundo para servir, né? Ela está aqui com uma missão. Deus, ou o que quer que você acredite, te colocou aqui por algum motivo. Você não está aqui à toa. Cada pessoa tem um motivo, uma missão. Exatamente. Então, o que é o seu servir ao mundo? Quais são os talentos que você tem, que você encanta as outras pessoas fazendo aquilo? Todo mundo tem talento para alguma coisa. E o que você ama fazer? O que você sente prazer? Então, fazendo uma lista dessas 3 coisas, tá no livro, e encontrando os pontos em comum, que é o método CIA, você servir, encantar e amar, você encontra o seu propósito. Então, tá aqui o livro, te dei um de presente. Maravilhoso, gente, recomendo. Além disso, eu ensino a criar uma empresa do zero e fazer ela crescer, pensando não só em lucro, que também é importante, mas em impacto social e ambiental positivo. Então, tá aí a recomendação. E o propósito é uma questão muito importante. A gente tem que trazer aqui, porque muita gente está nessa situação e escutando a gente, elas podem trazer, assim, uma clareza que elas precisam para se alinhar e serem felizes. E acho que você vai ajudar muita gente, porque hoje, antigamente eu recebia perguntas, recebo muitas perguntas das pessoas que elas se sentem muito próximas a mim. Eu gosto de manter essa proximidade, eu gosto que a parte mais legal é esse contato com as pessoas, né? Porque eu não tive essa pessoa para me guiar, para me orientar, para me ajudar. Eu não tive essa pessoa. O meu caminho foi solitário, né? Em todos os sentidos. E não precisa mais ser solitário, porque hoje somos muitos, né? Eu me tornei vegana numa época que eu nem sabia que se chamava vegana. É a primeira fase do meu primeiro livro. E os livros que eu escrevi, que são grandes sucessos, são best-sellers incríveis, né? Centenas de milhares de cópias já foram vendidas pela Editora Globo. O programa de TV e tudo que, a partir de 2012, quando eu recebi essa mensagem espiritual que dizia assim, e foi assim que eu rezava muito, me mostra os caminhos. E a mensagem veio por um caminho que eu nem imaginava. Foi uma pessoa que recebeu a mensagem no centro espírita, que eu não tinha contato direito com a pessoa, ela nem sabia o que eu estava fazendo. Foi um músico que tocou comigo, que ia para BH, no centro de candomblé. Até então eu não tinha a mínima ideia o que era candomblé direito, era pura falta de informação, ignorância minha. E nunca nem fui a um centro de candomblé, mas essa mensagem tem muito a agradecer, porque falou assim, você tá rezando muito pedindo orientação. Eu falava, meu Deus, a pessoa fala, Ana, não sei nem o que você está fazendo. A última vez que eu soube, eu li no jornal que você tinha assinado com o Rick Bonagil. A última coisa que eu sei é isso, mas eu sei que eu já fui 2 vezes no centro e me mandaram essa mensagem pra você. Gente, eu tô contando uma coisa muito pessoal, tá? Mandaram essa mensagem pra você e eu não posso mais voltar no centro sem falar isso pra você. E desculpa, né, essa intimidade, não tem intimidade nenhuma com você, mas ele deu todas as respostas, inclusive coisas que ninguém sabia, só eu, que eu tava passando. Era assim, porque eu tava tão angustiada que eu entrava no elevador e eu virava de costas que eu não conseguia me olhar no espelho. A pergunta era assim, por que você não se olha no espelho? Você precisa se olhar no espelho. Não, foi assim, uma atrás da outra. Eu falava, meu Deus, é pra mim. Que no começo eu falei, nossa, não é pra mim, para, que viagem, né? Apesar de ser espírita, eu sabia que não era pra mim. Imagina, por que por ele, que eu nem conheço direito? Ele falava, eu também não sei por que veio através de mim. Mas foi a única forma que eles encontraram já que você não tá enxergando os sinais, de botar uma placa de neon na sua frente. Então, você precisa se olhar no espelho, enxergar por que você nasceu. Você estava sendo preparada até agora, você não está sozinha, só estamos com você, vou me emocionar de novo. Mas e aí, chorei o dia inteiro de emocionada, porque falou coisas pra mim que eu precisava ouvir. Na época eu ia assinar um contrato, e eu tinha que assinar o contrato, e eu não conseguia assinar o contrato. Eu olhava o contrato e não assinava, e falava assim, não assine esses contratos, você vai ser enganada. Então não foi assim, mestre dos magos me mostrando o caminho do arco-íris, não, foi assim, ó, não assine esse contrato, não confie em tal pessoa, faça isso, faça aquilo. Eu falava, meu Deus do céu. Foi muito. Se eu não acreditava em nada, mas eu acreditava. Sério, se fosse uma pessoa que não acreditava em nada, não tinha como não acreditar. Porque era pra mim. Sim. E foi aí que eu entendi muitas coisas. Porque foram caindo fichas e aí todos os sinais que estavam ali na minha cara eu não tinha enxergado, apareceram. Então eu tomei a decisão que tudo que eu fizesse na minha vida
Tudo. Desde as pequenas coisas, ao acordar, escovar o dente, comer, alimentar. Tudo que eu fizesse tinha que ser para um bem comum. Até porque é ação, né? Ação e reação. O que você faz volta para você e volta multiplicado, amplificado. Então, tudo que eu fizesse não era mais sobre o que eu queria fazer. Até porque se é a minha essência, eu vou querer fazer aquilo, mas era sobre o que eu precisava fazer. E eu comecei, naquele momento eu montei o The Veg Voice no Instagram. Intuitivo, tá? Falei, vou mostrar o que eu não sabia nem desse boom saudável que estava acontecendo, porque isso era a minha vida. Eu não conheci nunca nem vegetariano, muito menos vegano na minha vida. O primeiro vegetariano que eu conheci foi na Austrália, quando eu tinha 18 anos. Então, nem sabia, que eu nasci num ambiente, numa sociedade que não conhecia outro vegetariano. Muito menos vegano. Eu não sabia que se chamava vegano. Inclusive, quando eu descobri, eu falei, ai, vegano, que palavra esquisita, né? Não quero ser vegana. Eu queria ser vegetariana, porque eu achava bonita a palavra vegetariana. Mas e aí, a minha mudança foi pela saúde, mas aí quando você vai se aprofundar no assunto, você vai buscar a informação, aí você se depara com as questões animais, né? E aí, meu Deus do céu. E aí, eu falava, aí foi. Porque aí não é mais sobre você. Nenhum vegano é vegano por si. Você é vegano pelo outro. Você é vegano por consciência, você é vegano por empatia, por compaixão. Porque, todo dia eu vou comer um leitinho aqui, vai me dar uma dor de barriga, vou passar mal, vou dar enxaqueca, é sobre mim. Agora, quando você deixa de consumir absolutamente tudo que você gostava, você deixa de usar as coisas que você estava acostumado. Eu comecei a fazer absolutamente tudo. Produto de limpeza, maquiagem, produto de cosmético, tudo. Eu só vou consumir o que eu souber de onde vem. Se eu estou eu fazendo... Então eu fui descobrir, foi um aprendizado pra mim, porque não tinha, eu fui descobrindo sozinha, testando e fazendo. 2012, 13. Isso um pouquinho antes, né? Minha história no Instagram começou em 2012, mas eu já vinha fazendo isso antes. Tá. Mas eu me perco um pouco da cronologia, tá, gente? Me perco um pouco. Mas isso comecei a fazer as coisas pra mostrar o que eu tô fazendo, porque eu senti uma intuição absurda de mostrar. E você aprendia onde a fazer? Sozinha. Sozinha? Porque não tinha ninguém que me falasse. Na internet e fazia? Não tinha nada na internet. 20 anos atrás, mas era não testes, tinha. Você fazia e... Eram testes que eu fazia. Eu estudava, eu olhava nos rótulos, normalmente, assim, de produtos industrializados. Isso aqui tem karité, isso aqui. Aí eu ia estudar karité. Eu ia buscar. E no sítio da minha avó, que eu cresci, tinha uma funcionária que ela era... Engraçada, ela parecia a Princesa Diana, assim. Mas era muito simples. Não sabia nem escrever nem ler. Lá no interior do Rio Grande do Sul. E ela sabia absolutamente tudo na natureza. Eu andava com ela no mato, assim. Ela falava, isso aqui é uma árvore de nozes. Olha, isso aqui. Eu falava, nossa, isso aqui você tá pisando em cima do feijão. Feijão! Então ela foi me ensinando muita coisa. Dizia pra que servia. Então foi uma escola pra mim também, assim. E fui estudando e juntando pecinhas, né? Eu juntei as pecinhas e coloquei nos meus livros, mas... Montar algum negócio, vender essas coisas cosméticos? E nessa época, eu precisava de muito dinheiro. Eu não tinha mais de onde tirar dinheiro, porque eu tinha, assim, 30 reais pra passar a semana. Era cantora, artista. E aí, quando eu montei ensinando as receitas, as pessoas... Eu botei lá várias receitas. Por quê? Meus amigos ficavam... Eu ia na casa dos meus amigos fazer, sabe, o suco verde, o pãozinho do amor, que é o pãozinho de queijo. Fazia para meus amigos e eles ficavam pedindo receita pra mim no WhatsApp. Como é que você fez aquele pãozinho mesmo? Por que seu cabelo tá sempre bonito? O que você faz no seu cabelo? Cara, sua pele tá ótima. O que você faz na sua pele? Porque você é o cartão de visitas do que você prega. Você tem que ser o cartão de visitas. Em todos os sentidos. Emocionalmente, como você trata as pessoas, como você se apresenta, né? Então, isso chamava atenção. E aí, eu ficava passando receita pelo WhatsApp. Aí um dia eu falei, gente, quando eu montei Instagram pra mandar receita pra vocês. Tá lá a receita, não precisa mais pedir, tá lá. E fiquei alimentando o Instagram e esqueci por umas 2 semanas. Quando eu voltei pro Instagram pra colocar mais receitas do que eu tava fazendo, eu explicava o porquê dos ingredientes, o porquê nutricionalmente falando, a alquimia, do que eles faziam, para as pessoas irem aprendendo a fazer suas próprias receitas, fazer seu próprio pão. Que eu faço um pão mais fofinho, mais macio, mais gostoso, proteico, sem glúten, sem ovo, sem leite, macio, fofinho, leve, um bolo, uma panqueca. As pessoas não tinham, até hoje, não sabem fazer direito, né? Eu dei curso para milhares e milhares e milhares de pessoas online, fisicamente. Mas, e vejo como disso saíram muitos negócios também. É muito lindo fazer isso. O nome de várias empresas que saíram dos meus cursos, assim. Legal. Fico muito feliz e orgulhosa. Você foi o P&D de várias organizações. Desenvolveu o produto, apresentou, ensinou, a pessoa pegou e abriu uma empresa e foi. E eu senti que esse era o meu propósito também, sabe? Que legal. Então, mostrar um caminho e ensinar e tal. E aí, quando eu entrei de novo para colocar mais receita no Instagram, tinham 6 mil seguidores. Eu falei, nossa, deu um bug. Bugou, né? Porque não era essa a intenção, era meus amigos, assim. Isso aqui, um foi chamando o outro, as pessoas procurando. Que eu não sabia que eu estava vivendo. Isso
Em um mês. Não, foi em menos de um mês foram 6 mil seguidores. Caramba. E aí foi. E as pessoas falavam comigo e pediam dica, pediam pra eu dar curso disso. E o curso disso, cara, não sei dar curso disso. Eu sei cantar num palco, eu tenho domínio de público. Eu dei aula de inglês muitos anos. Olha como fui preparada. Eu dei aula de inglês muitos anos, eu tinha muita didática, eu sabia falar com o público. E comecei a dar um curso assim, marquei um curso. E ao mesmo tempo eu precisava de dinheiro. O universo me colocou numa sinuca que se eu não fizesse isso, não tinha como viver mais. O que eu ia fazer? E aí, ao mesmo tempo sentindo aquela necessidade de fazer isso. Mas foi assim, Anderson, primeiro curso foi uma pessoa. Eu falei, nossa, se eu tinha R$40 para comprar os ingredientes, transformei em 180. Sim. Aí eu comprei ingrediente para dar curso, o próximo curso tinham 4 pessoas. O curso seguinte tinham 15. 2 meses depois, eu estava dando curso em todas as cidades, lotando salas e salas, assim, 50 pessoas, e não estava mais conseguindo dar conta de tanta demanda. E aí eu entendi que era essa uma necessidade geral. Porque se eu sou uma em 8 bilhões de pessoas, com certeza tem pessoas sentindo a mesma coisa que você. E grandes negócios surgiram de grandes necessidades, né? Sim, e necessidade pessoal. Ou a Vida Veg, por exemplo, eu quis virar vegano, não achei nenhum produto. Exato, é isso. Em 2010, 11, fiz uma pesquisa, vi que muita gente estava procurando o mesmo produto que eu estava, então surgiu de uma necessidade pessoal e empreender nada mais é do que você resolver problemas. Resolver problemas. Então você tem algum problema que você está vivenciando, ou alguns amigos, ou algumas pessoas além de você, quanto mais pessoas estão vivendo um problema e você resolve aquele problema, você tem um retorno também financeiro. Muitas empresas que eu conheço surgiram no ramo alimentício, e até cosméticos também, eu estou muito envolvida, mas surgiram da necessidade dos pais alimentarem os filhos que nasceram intolerantes à proteína animal, porque isso, quase mais de 50% das crianças estão nascendo intolerantes à proteína animal, por uma evolução aí, né? Fora que 70% das pessoas são intolerantes à lactose no mundo. Na verdade, se não são bezerros, elas são intolerantes, né? Elas só descobriram tarde porque o corpo dá sinais evidentes que não suporta mais. Que é um leite de uma outra espécie. Porque o teu corpo foi tolerando. Ele tolera, já diz a palavra intolerante. Sim. Ele tolera, só que você vai forçando o teu organismo. Ele vai tolerando. Não é que é bom pra você, ele tolera. Você imagina, você pega o leite de uma vaca, que seria para um bezerro que nasce desse tamanho enorme, e dá para um bebê que nasce muito menor, pequenininho. A gente não tem enzima para digerir, né? Então, por isso que toda a nossa conversa tem muitas ramificações, né? Se a gente for, então vamos tentar. Tá, vamos. Porque realmente, então, aí os pais recebem essas crianças, que daí não é que elas não querem, elas não conseguem digerir mesmo. Elas dão sinais evidentes desde bebê, já na amamentação da mãe, se a mãe consome, o bebê já nasce muito alérgico, não é nem intolerante, alérgico, né? Então eles começam a desenvolver, porque não acham produtos. Hoje tá muito mais fácil, né? Mas 10 anos atrás, 15 anos atrás, não. A glúten, a leite. Então eles começaram a desenvolver produtos e viram nisso uma oportunidade de negócio, porque daí o amiguinho da filha também tem, aí conversa com outros pais e desenvolve nisso um negócio e empreendem. Empreender é você identificar a oportunidade de negócios e identificar e ter ideias inovadoras também, né? Não é fazer mais do mesmo. Exatamente. Ter ideias inovadoras. Eu já tive, gente, escola de inglês. Eu já tive com 18 anos loja de perfume com a minha mãe. Tive escola de inglês lá em Joinville. Já comecei a empreender desde cedo. Mas os meus cursos também são um empreendimento, né? Também não deixa de ser. Os livros são programas de TV que foi um risco, né? Arriscar num programa de TV que nunca ninguém tinha falado disso na televisão. O GNT é um canal muito parceiro que ele abraça causas, né? E antes de assinar o contrato, eu não vou contar isso aqui porque eu acho que é meio antiético, assim, então eu não vou contar. Mas antes de assinar o contrato, que tinha lá uma cláusula que não ia dar para eu assinar o contrato, eu falei, eu tava levantando voo para o Rio de Janeiro para dar curso no Rio de Janeiro. E eu chegou o contrato no meu e-mail. E aí eu falei, eu quero que eles entendam que o que eu vou fazer não é um programa de TV só. É muito além. O impacto que isso vai gerar e a necessidade de um programa como esse existir, eu quero que elas entendam o que eu faço. Convidei para ir no meu curso, que ia ter no dia seguinte. Foi uma sexta-feira, final do dia. Eu falei, vocês topam ir no meu curso amanhã, sábado? Fica lá em tal lugar, Rio de Janeiro. Elas toparam, foram 4. No final do curso, tava todo mundo super emocionado. Falou, Alana, a gente entendeu. A gente é parceiro na sua missão, cara. Veio um outro contrato para eu assinar. Que legal. Não precisei falar nada, sabe? Olha só, né? De um curso para uma pessoa, isso é importante você falar. Persistência e resiliência. Você começou com uma pessoa. Muita gente tenta começar, não tem aquela demanda no começo e desiste. Não. Mas, gente, quando tem um propósito claro e forte por trás,
você é muito mais resiliente, porque você tem um motivo maior para continuar e persistir. Eu tinha uma força. É como se eu não tivesse outro caminho, sabe? Eu tinha que seguir naquele caminho. E você sente, quando você tá no caminho certo, as peças se encaixam e fluem. Você ajuda o universo te ajuda. Perfeito. Entendeu? Então as coisas foram fluindo e foi crescendo, crescendo. E em 2016, num curso meu que, inclusive, porque os dois são da Globo, né? Do Grupo Globo. O meu programa e os livros. Mas eles vieram separados. Não foi um que veio por causa do outro. E foi a primeira vez na história também da Globo que não foi um chefe que tinha um programa no GNT que lançou um livro. O meu livro veio primeiro. Então, isso aqui foi muito sincrônico. O universo faz tudo muito direitinho, né? Perfeito. Quando você tá em conexão, tudo flui. Tudo flui. Eu falei isso várias vezes porque é muito claro isso pra mim, assim. Eu sinto isso no meu corpo, sabe? E aí, em 2016, que veio o convite num curso meu. E neste curso que eu mudei para um prédio onde tinha um salão gourmet, que era mais fácil para dar curso ali e tal. E que é o prédio que eu moro até hoje. Em 2015. Mudei em 2014, 2015. E aí, todo mundo pedia, Alana, por que você não lança o livro às pessoas? Elas tiravam print das receitas e montavam mini livrinhos, assim. E eu, nesse curso, falando, por que você não lança um livro? Eu falei, gente, eu adoraria lançar um livro. Eu queria lançar 3 livros. Eu tenho material para muito mais que isso, mas não é simples. Eu, como vim da indústria da música, eu sabia o que era ter um disco, um CD na tua gaveta, e ter investido nisso, muito dinheiro nisso, porque é caro gravar, né, Lucas, você sabe? É caro gravar, então assim, e músicos e tal, e ninguém sabia dele. Então eu precisava de uma grande editora para que tivesse distribuição, chegasse a todos os lugares e barato. Um livro desse, R$50, é um livro para custar mais de 200. Sim. Então eu precisava que fosse uma editora grande. Você sabe o preço que é, você sabe o que eu tô falando. Sim. Então, ou você empreende sozinha, precisa de muito dinheiro, e eu não tinha esse dinheiro. E também não queria fazer isso sozinha, porque eu sabia que eu já tinha feito muitos discos antes, sozinha, e precisava de uma gravadora. Depois com gravadora é outra história, né? Então eu não estava interessada em ganhar dinheiro com o livro. Eu estava interessada em difundir informação. Passar a mensagem. Em conscientizar livro pessoas. Não dá dinheiro, Não. gente. Livro é para realmente passar a mensagem e para quem quer criar alguma autoridade no tema. Não vou dizer que eu não ganhei dinheiro com eles, tá? Porque eu ganho dinheiro com eles, porque eles vendem muito. Você vendeu muito, né? Mas a maioria dos... Só que é uma pequena porcentagem, né? Se você assina com uma grande editora, é uma pequena porcentagem. Mas o meu propósito, eu nunca pensei no dinheiro do livro. Quanto que eu vou ganhar? Difundir Nada que eu fiz. Nada que eu fiz. Mas quando você faz e tem verdade, e você faz com algo que não tem como errar, se você faz direitinho, faz uma boa gestão, faz com verdade, coloca energia naquilo, e é algo inovador, e que existe uma necessidade, não tem como dar errado. Se deu errado, alguma coisa dessas você não fez direito. Sim. Né? Então, eu nunca pensei no quanto dinheiro eu ia ganhar. Talvez por isso eu tenha ganhado dinheiro. Porque eu fiz com verdade, pelo propósito mesmo. E num momento certo, propósito, né? E competência. São as duas também, coisas. Né? Exatamente. Ah, que sorte que ela teve. Ninguém vê os perrengues, né? Exato. Você tá ali lutando e passando. Eu já contei dinheiro para não passar vergonha na caixa do supermercado. E eu não queria pedir dinheiro para meus pais. Não queria, porque eu já vim para São Paulo por causa da música, contra todo, né, uma vontade de família. Então, Em que momento que você foi focar nessa carreira, televisão, rede social e deixou a música pra trás? Eu fico me perdendo nos assuntos, porque é muito assunto. Mas assim, aí no meu curso que eu dei na minha casa, as pessoas falaram, Alana, você queria que você lançasse um livro, por que você não lança um livro? Aí eu falei, essa dificuldade toda. Neste curso, tinha Camila, minha fada madrinha editorial, que ela veio no final do curso toda tímida, ela foi embora, porque as pessoas vêm, tiram foto no final, falam com você, e aí ela veio, ela tinha ido embora, ela voltou, ficou por último e falou, Alana, se um dia você se sentir vontade de lançar um livro, vou te dar o meu cartão, eu trabalho numa editora. E ela tava sem graça, porque ela achou que eu não ia querer a editora Globo, e mal sabia ela o quanto queria uma editora grande, né? Então, eu vi o cartão e falei, disfarcei, né? Falei... Não, claro. Mas por que você acha que ela pensou que você não ia querer? Porque eu tava num caminho de desconstruir grandes empresas, né? Eu fazia meu próprio alimento. Ela achou que eu não ia querer de uma grande corporação. Tá. Mas você já tava na GNT? Não tava. Não tava ainda? Não tava. Tá. Okay. É que vem a história. Sincronicidades, né? Poucas pessoas sabem isso. De ela estar no seu curso, nada é por acaso. Ela veio e falou assim, se um dia você quiser lançar um livro, tá aqui meu cartão. E eu olhei e falei, oh my God, né?
E aí ela se tornou vegetariana no meu curso, vegana. Ela veganizou. Então, ela ficou 6 meses convencendo as pessoas, porque não tinha programa ainda. Ela ficou 6 meses dentro da editora convencendo as pessoas que eu ia vender. Aí um dia ela me ligou e falou: consegui uma reunião com o comercial. Se você convencer o Claudião que você vai vender, a gente faz o teu livro. Que o presidente, o Mauro, vai topar fazer o seu livro. Lembro que a gente foi na Hoffner, que era na 9 de julho, que era pertinho da editora, que era aqui, era em São Paulo ainda, hoje é só no Rio de Janeiro. Eu sei que em 5 minutos ele falou: a gente vai fazer teu livro. E aí, paralelamente a isso, num outro curso, conheci umas meninas que vieram, que hoje são grandes amigas, mas que vieram falar: Lana, a gente tá com uma ideia de fazer um programa. Eram até pessoas conhecidas, você deve conhecer, que queria saber se você não quer participar. Eu falei, aí fui fazer uma reunião com elas. Nossa, super quero, topei, mas eu tenho uma ideia que chama Diário de uma Vegana, que é assim, assim, assim. No fim, a gente fez o piloto do meu programa e não fez o outro. Mudou tudo. E aí, com esse piloto, eu senti uma certeza muito grande, assim, e veio paralelo, assim. E aí eu senti uma certeza muito grande, porque a gente fez assim, tinham canais interessados já no programa, que elas tinham contatos, mas eu sabia que era no GNT. Se tu me perguntar pra mim como é que você sabia, eu não tenho a mínima ideia, eu só sei que eu sabia. Intuição. Tem uma intuição muito forte, né? Quanto mais você desenvolve a intuição, mais ela flora e vai. E limpa os canais físicos, então. Conexão de corpo, mente e espírito. E aí, ela falou: não, Lana, a grade tá fechada, não tem a mínima chance. Eu falei: manda, só manda. Porque se você não mandar, eu não conheço ninguém, mas eu vou lá bater na porta e levar o piloto. Vai que. Porque o mínimo que vai acontecer vai ser pra internet que esse programa vai. Então, e depois ela me falou, né, a Karen da GNT, ela nem tá mais na emissora, mas ela falou: Lana, eu tava procurando o teu contato pra te ligar, pra te oferecer um programa. Quando eu vi, tava na minha mesa, tava pronto o piloto. Que maravilha. Pronto. Assim, do jeito que a gente imaginou. Olha como é lindo, né? Alguém falou de você pra ela ou ela te conhece? Não, eu segui nas redes sociais. Tá. E eles estavam num momento que eles precisavam de pessoas das mídias sociais pra trazer esse público pra TV e trazer a TV pra internet. Tá. Então foi muito sincrônico também. Legal. Você ficou quanto tempo lá na GNT? Foram 2 temporadas. Uma temporada foi com mais de 1 ano. Tá. Acho que foram 16 episódios da primeira temporada. Depois a gente gravou, acho que 40 e poucos episódios. E ainda dá pra assistir? Tá tudo na internet, porque tem o GNT lançou receitas, né? No site do GNT? No YouTube. No YouTube. Tá tudo lá. E, inclusive, tem episódios com milhões e milhões de visualizações. Sensacional. Assim. Bem legal. Foi um canal muito parceiro. Você imagina quantas pessoas você veganizou só através disso? Eu podia escrever um outro livro só sobre isso, assim. Tanto no programa, quanto com os livros, as histórias, até onde os livros chegaram. Eu me emociono sempre muito, assim. E o Purana, as histórias de pessoas que mudaram suas vidas por causa do Purana. E assim, independente de ter um programa de TV, eu acho que você fala pra uma pessoa, você fala pra milhões. Eu tenho muitas histórias pra contar de pessoas assim que eu às vezes tô cansada, né? Dei 2 cursos num dia, tô lá exausta, tá lá no Uber. O Uber faz uma pergunta que abre um portal. Eu entro no Uber assim: não vou conversar, vou ficar quietinha. Eu já saio assim: tchau, seu Antônio, beijo pro filho. Né? Não come leite, hein? Olha, eu sou diabetes, não. Eu sou essa pessoa. Boa. Então, porque eu sei o impacto que isso gera, né? Uma vez, posso contar uma historinha? Claro. Tenho várias histórias para contar, muitas dos meus cursos de pessoas, assim, histórias belíssimas. Eu vou contar essa. Um dia eu estava voltando de um curso no Rio de Janeiro, estava no Santos Dumont, e na minha mala, eu faço ativismo tudo que dá, na mala estava escrito assim, vegan, né? E aí, e eu no aeroporto, né? Exausta, e aeroporto lotado. Eu soube dessa história quase que 1 ano depois, porque a pessoa veio me contar. Então eu vou contar a história que ela me contou. Eu estava andando no aeroporto e tinha esse casal sentado esperando para pegar um voo. Ela olhou para mim e falou: nossa, vegan. Olha o que é na internet. Ela viram o que era um vegetarianismo um passo a mais. E ela falou: nossa, mas ela não tem cara de vegetariana. Ela é tão saudável, né? Cabelo bonito e tal, forte, bonita e tal. Exemplo. Não tem cara de vegana. Nossa. Sincronicamente, porque eu não acredito em coincidências, eles sentaram atrás de mim no voo. No mesmo voo, no mesmo avião, atrás de mim. Num assento atrás. E ela me contou que alguém olhou pra mim e falou assim: Alana, tem o seu livro. E começou a fazer perguntas, e eu falei da minha história, que eu tinha problemas de saúde, que eu mudei pela minha alimentação, e ela ficou vindo atrás. Eles são um casal maravilhoso, a Mônica. Ela foi a primeira piloto de helicóptero mulher do Brasil. Olha. E ela falou que ela tinha descoberto um câncer de mama e estava indo para São Paulo justamente para começar o tratamento.
E ela ouviu eu contando tudo isso, que ela saiu do avião e foi atrás do meu livro. E estava esgotado no aeroporto. E realmente o livro entra e sai, vende muito, assim. E ela foi pro hotel dela, no Jardins, foi atrás de uma livraria e começou a ler o livro, mudou a alimentação. Aí, um mês depois, o marido mudou a alimentação. O cachorro mudou a alimentação, porque até pro cachorro eu tenho aqui no meu livro, né? Tenho pro Roquinho, meu cachorrinho. E o meu segundo livro foi dedicado ao Rock, porque ele faleceu quando eu estava escrevendo o segundo livro. Legal. E aí, bom, quando eu entrei no Purana um dia, tava esta Mônica, que eu não conhecia, nunca tinha visto na vida. Ela tava na porta, falou: Alana, eu vim aqui pra te ver, eu posso te dar um abraço? Eu falei: claro. E ela me contou essa história. E vim aqui pra comemorar que eu estou em remissão do câncer. Meu Deus. E eu fico muito emocionada. Isso tem histórias assim, tem muitas histórias pra contar nesse sentido. E tem muita gente tratando o câncer com alimentação vegana. É muito, claro. Você alcaliniza seu corpo, você, enfim, e outro podcast. Sim. Mas, então, não importa o quanto exausto eu esteja, você fala para uma pessoa, você fala para milhões. E quanto essa pessoa vai impactar todas as pessoas em volta dela. Você não precisa ter um podcast, você não precisa ter um programa de TV, você não precisa escrever livro. A melhor forma de você impactar coletivamente é individualmente fazer a sua parte. É naquela hora que você para seu carro no posto de gasolina, entra na loja de conveniência para comprar um lanchinho, é nessa hora que você escolhe salvar dezenas de animais ou não, nessa hora que você escolhe ter saúde ou não, é nessa hora que você escolhe devastar milhares de árvores ou não, nessa hora que você escolhe gastar milhões e milhões de poluir, milhões e milhões de litros de água ou não, né? Porque a gente sabe 1 quilo de manteiga, 18 mil litros de água e assim vai. Um filezinho, 6 meses de banho. 1 quilo de carne, 20 mil litros de água. Exato. Não é sobre você. É sobre o outro. E quando você entende que você faz parte de um todo e que tudo que você faz impacta no outro, vai voltar para você, tudo muda, né? Sensacional. Então, você falou da Purana. Vamos falar um pouco dela, claro. Porque foi eleito o melhor restaurante vegano de São Paulo pela revista Veja, simplesmente. Eu já fui ali algumas vezes, estive lá já levei sócios, investidores, que é um ambiente incrível, né? Que ali não é só a comida que já é maravilhosa, muito gostosa, balanceada, saudável. A gente vê o cuidado com cada ingrediente que tá ali, mas também o ambiente, né? Um ambiente bonito, agradável. Fala um pouquinho mais da Purana. Purana, a ideia veio em 2017, a convite dos meus ex-sócios. Eu vendi o Purana, né, gente? Faz mais de 1 ano e meio. E o meu sócio Marcelo e Thiago. Depois Fabiana também entrou. Fabiana é uma grande amiga. E que eu conheci no Purana, né? O propósito me trouxe uma grande amizade, minha irmã. E na época eles queriam... eles já tinham um café onde eu sempre ia na minha rua, na rua da minha casa. Eu moro uma quadra do Purana, assim, 280 passos do Purana. E foi uma grande sincronia também. O Purana nascer do lado de onde eu já morava. Não foi de propósito. Mas facilitou muito a minha vida, né? Para eu conseguir tocar Purana também. No meio das coisas que eu estava fazendo, estava lançando a 2ª temporada do meu programa, enfim. A gente abriu o Purana em 2018. 23 de agosto de 2018. Uma virada sustentável. E o Purana, ele tá dentro do Aflora, né? Que é um espaço onde tem empresas com propósito. Então, eu queria criar... Eu não queria nunca quis. Eu sempre falei, eu nunca vou ter um restaurante na minha vida. Eu falava isso quando eu dava curso. Só que, ao mesmo tempo, quando eles vieram com a proposta, eles queriam que fosse um lugar, um café vegetariano. Eu falei, primeiro, se não for vegano, não faz sentido pra mim. Claro. Não tem como. Pelo propósito. E, primeiro, vegetariano tem um monte de lugar. Qualquer pessoa entra na padaria da esquina e come um pão com queijo. Come uma torta de palmito. Eu quero um lugar que até marqueteiramente vai ser... Tudo que eu fizer nesse lugar, o conceito, a apresentação, as comidas, tem que emocionar. Ela tem que ver uma experiência nesse lugar. Por ela. Porque eu preciso que ela se conscientize. Inclusive, eu criei a nota de impacto, né? Eu trouxe a Mercy for Animals lá para dentro, eu convidei para estar no espaço que eles precisavam de uma sede, a maior ONG de proteção animal considerada de consumo do mundo. A Bimes, que é embaixadora de maquiagens veganas, uma marca maravilhosa, trouxe a loja deles para lá também. Lá atrás tem um espaço de eventos onde acontece a virada sustentável, a virada zen, acontecia. Aquele espaço é todo de vocês. O Purana está dentro do Aflora. Tá, e você era... Do Apurana. Mas eu era orgânico, não tinha como não trazer evento pra lá, não tinha como as pessoas faziam um evento por causa do Purana lá dentro. Perfeito. Fazem, né, por causa do Purana. Falando no passado, porque era quando eu tava, né? Okay. Eu não estou lá, mas o Purana continua lá, as receitas continuam lá, continuou maravilhoso. E qual que foi a inovação ali que você falou que foi pro restaurante vegano que não tinha... E não era só vegano.
Tá. Primeiro que ele é charmoso, ele é bonito, né? Ele é super badalado, mas eu queria que a comida emocionasse. Eu queria que a pessoa comesse uma torta de queijo de país e falava, meu Deus, isso aqui é vegano? Então eu quero ser vegano o resto da minha vida. E eu criei uma nota de impacto positivo, que eu queria que a pessoa, quando estivesse comendo ali, que ela soubesse o impacto que ela estava gerando só de estar comendo ali. Excelente. E não no restaurante do lado. Eu queria que ela soubesse os benefícios que ela estava gerando para ela e para o mundo. Então eu criei uma nota de impacto, assim, quando vinha a conta, ela assim, parabéns, hoje você foi um herói, porque hoje você salvou tantos animais, hoje você gerou tanto de economia de água. Ela falava, nossa. Coisa linda. Então isso mudava. Nossa, sério? Isso só porque eu comi um prato de comida aqui? É. Não tem nem como achar caro. E aí para estimular. Conta. Não é por isso disso, também. Isso também, em termos de negócio também, porque ela vê isso antes de ver o número na conta. Perfeito. Né? Que claro que é um lugar que os ingredientes são impecáveis. Você entra na cozinha, é tudo orgânico, do vinagre, do azeite, de tudo que é usado ali é impecável. E a inovação do lugar, aí vou ensinar algumas coisas, né? Primeiro, assim, a receita ali não era uma simples torta, não era um simples pão. Além de tudo ser sem glúten, imagina, um restaurante 100% à base de planta, ou tudo orgânico, não tudo porque é difícil tudo, né? Mas um 80% orgânico, à medida do possível orgânico, onde cada ingrediente está combinado com outro ingrediente para gerar um benefício no teu corpo, né? Então ele vai te deixar mais saudável comendo uma coisa que é maravilhosa, que vai te emocionar no paladar e vai ser boa no teu paladar e no teu corpo inteiro. Então você vai se sentir melhor. E os pratos, a luz boa. Se você que tem um negócio, abre um restaurante, tem restaurante que eu vou, que eu quero tirar foto, não consigo, porque é tão escuro que não fica boa. Então eu não vou postar a tua foto no Instagram do teu restaurante porque não ficou boa. Mesmo que a comida seja boa, a comida é maravilhosa. Foto, Eu falo, gente, tô aqui num lugar onde eu nem consigo nem fazer uma selfie. Não é instagramável. Então, a apresentação, já que eu tava fazendo sucos que eram alquimias, eu fui atrás de copinhos de Becker, como se fosse um laboratório, para a pessoa beber ali a alquimia. E é fofo, é lindo. Os sucos são coloridos. Um é azul, outro é laranja, outro. Então, alquimias perfeitas. Tem que ser tudo maravilhoso. A gente parece que tem que ser melhor do que os outros tradicionais. Porque tu tem que seduzir a pessoa. E não é por você, é por ela. Perfeito. E aí ela tem que trazer um amigo, porque ela amou. Ela vai trazer a família. E aí eu tenho várias histórias para contar também, mas é um outro podcast. Porque senão o tempo tá ali contando, eu começo a ficar agoniada. Quase uma hora. E aí, então assim, tudo que eu fiz era para ser instagramável. Agora essa palavra, né? Mas eu queria, porque isso ia ser uma divulgação orgânica, espontânea. Então as pessoas não tem quem não fosse lá e não tirava foto, porque realmente é lindo. Você sabe? Sim. É fofo, é inovador, é diferente, né? Desde o cuidado com os funcionários, né? A gente fazia todo um desenvolvimento humano uma vez por mês, não era só cuidar do treinamento. E eu tenho, como eu já tive loja, né? Eu tenho um lado marqueteiro que me usa para o propósito, né? Eu queria que ela saísse de lá e, obviamente, levasse um monte de produto para casa dela, para ela continuasse isso na vida dela. Então, como é que você vai colocar os produtos na prateleira? Como que você vai tirar alguns? Porque ela fala, se alguém já comprou aqui, sinal que esse produto é bom. Então, se você deixa a prateleira impecável, assim, sempre preenchida, nossa, ninguém está comprando. Não deve ser bom. Se ela está mais ou menos desfalcada, tá, o produto é bom. Então, detalhes que fazem toda a diferença. Quantas dicas, Não, são detalhes pequenos que fazem toda a diferença, né? Sim. Onde você vai colocar na prateleira, de forma ela estava assim, sentada, comendo aquela comida maravilhosa, olhando para o meu livro ali na prateleira. Ela fala, nossa, eu quero fazer isso aqui em casa. Então ela vai levar meu livro. Perfeito. Não é sobre quanto dinheiro eu tô ganhando, é sobre quanto isso vai gerar impacto para ela, entende? Certo. Porque eu preciso, os animais precisam, o planeta que eu vivo precisa que pessoas se conscientizem. Então, o teu negócio hoje não é só não deixar de fazer o que é ruim, é o quanto ele pode regenerar. Acho que é a obrigação, se você vai abrir um negócio, se você está empreendendo, é o quanto o teu negócio vai regenerar. Né? Excelente, incrível. Parabéns, Alana, que história maravilhosa. E depois do Purana, tem 1 ano e meio que você saiu, é isso? E aí você está se dedicando a quê e quais são os projetos futuros? Gente, é só explicar que eu saí porque eu tenho novos projetos, né? Que vendi super bem. Purana é uma marca que ficou muito forte, né? A gente, na pandemia, cresceu muito. A gente abriu 3 outros pontos em São Paulo, na época. Ainda tem? Todos sabe que eu não sei? Eu não sei. Mas chegou a ter 4 pontos? Olha. De delivery, né? De delivery. Então, porque na de pandemia... era só um. Atendimento local só um. Mas assim, virou uma marca muito forte. Inclusive, eu era abordada
incessantemente por big players, assim, big sharks, de transformar o Purana em grandes franquias pelo mundo inteiro, de transformar em produto escalar. E era uma vontade que eu sempre tive. E eu desenvolvia produtos para isso, mas não era uma vontade dos meus sócios. Então começou a existir ali uma divergência de propósito mesmo, né? E se for analisar desde o começo mesmo. Então, acho que é uma dica. Eu já deixei de fazer muitos negócios, estar sentado na frente do advogado, contrato assim, ó, na minha frente para assinar, e eu falar, posso pensar mais um pouquinho? E não assinei. Porque eu não entro para fazer nada ruim. Eu não entro para fazer nada mais ou menos. Eu sou escorpiana, eu sou intensa, eu sou 100% em tudo que eu faço. Então, eu entro para fazer muito bem. E vou colocar toda a minha energia. E quem tá com você no negócio, porque você não faz nada sozinho. E não fiz o Purana sozinha. Meus sócios tiveram, claro, muita participação nisso, né? São extremamente competentes. E estão com o Purana até hoje, graças a Deus. Vendi muito bem. A minha parte do Purana, vendi extremamente bem. Que ficou muito... Falei, a marca ficou muito valiosa. E se eu for entrar hoje em novos negócios, como estou entrando, os sócios têm que estar muito alinhados. Sim. E desde o começo, você sabe o que eu estou falando também, e desde que você tem um negócio. Então, tem que ter propósito alinhado e tem que ter funções alinhadas e tudo muito discriminado. Você, Anderson, vai fazer isso. Exatamente. E eu vou fazer isso. Porque se você não estiver fazendo a sua parte, eu tenho como falar, poxa, Anderson, tá faltando aqui. Porque se você não faz a sua, a minha fica desalinhada. Então, isso é muito importante. E de preferência, sócios com conhecimentos complementares, né? Exatamente. Que é o que você não consegue fazer sozinho. Porque se tiver 2 sócios iguais, dizem assim, se tiver 2 sócios iguais, um é desnecessário. Exato. Cada um com suas características e qualidades e talentos, né? E gestão. Se alguém no negócio... Às vezes eu quero investir numa empresa, porque a gente investe em empresas. Quero investir numa empresa, o produto é maravilhoso. Tá tudo certo. Só que quem vai tocar não sou eu. A pessoa que criou essa empresa vai tocar a empresa. E ela não é boa em gestão. E não sou eu que vou fazer gestão. Então eu vou ter que contratar alguém de fora para... Então não. Né? Então... E quais são? Ou seja, você pode falar quais negócios? Não. Ainda não? Não. Quando que vai? Mas eu posso dizer que eu deixei de assinar assim, negócios milionários, tá? Milionários, assim, de milhões, de sentar e não sentir no meu coração. Então, tem isso também, tá, gente? Tem uma intuição, que tá certo ou errada, mas intuição, às vezes também dizem que é o teu cérebro reconhecendo padrões. Você vai talvez entrar num padrão que você já teve antes, existem vários, né, intuição pode ser várias coisas. Mas também pode ser o teu cérebro reconhecendo coisas que você já fez e não deram certo. Isso sabia? eu nunca ouvi falar. Eu tenho ouvido muito falar de intuição. Eu, inclusive, estou aprendendo a ouvir mais a minha intuição e obedecer o que ela está me dando de sinais. Mas essa abordagem é a primeira vez que eu vejo. E se te deixa angustiado, é uma dor, concorda? Angústia, ansiedade é uma dor. Sim. Lembra que eu falei bem no começo? O que são as dores na sua vida? É o universo te guiando, que aquele ali não é o teu lugar. Perfeito. Então, se me tira o sono, me gera angústia, antes mesmo de eu assinar um contrato, eu tenho que ouvir isso. Eu não vou me jogar num negócio que tá me gerando angústia, não. Por quê? Porque quando a coisa certa, todas as coisas muito certas que eu fiz, eu nem parei para pensar. Eu só fui fazendo e fluiu. Eu ficava empolgada, não tirava meu sono, né? Então, isso me deu uma dica. Como é que você sabe que você está no caminho certo? Como que eu sei o que é intuição e o que é minha cabeça me boicotando? Minha mente me boicotando? Sente. E eu já deixei de fazer negócios muito milionários, assim, tipo, com pessoas muito fortes, big players, big players, e não assinei. Fala assim, a Lance é louca? Pode ser. Intuição. Pode ser. Intuição. Hoje eu fico pensando, será? Será que eu fiz errado? Nunca vou saber, porque eu não fiz. Mas tô tranquila. Porque se eu entro no negócio, não é o meu nome que tá em jogo, é a causa que eu carrego que tá em jogo. Entende? Então eu me cobro demais também. Eu tenho essa perfeição, minha palavra chama impecabilidade, porque eu não posso errar, porque não é sobre mim, é pela causa que eu carrego. Perfeito. Então... E a gente falou que hoje 80% das empresas fecham em 5 anos, 60% em 3 anos. Por que os empreendedores desistem? 2 coisas. Uma, falta de propósito claro, porque empreender é muito difícil.
É muito difícil, ainda mais no Brasil, que é o país mais burocrático do mundo, impostos, complexidade. E as pessoas desistem porque se for só pelo dinheiro, é muito difícil, mas eu prefiro uma carreira CLT ou um concurso público que é mais fácil Nossa. e a pessoa acaba desistindo. Então, o propósito é o que mantém a pessoa resiliente e persistente. E a outra questão é gestão, justamente o que você Nossa, falou. gente. Muitos negócios têm um propósito bonito, mas não tem uma gestão eficiente. Então é importante procurar pessoas que têm conhecimento de gestão. Para quem está começando isso, o Sebrae ajuda gratuitamente. Então essa dica, propósito e gestão. Eu vi você mexendo no livro aí, você... Eu tô ia falar do livro esperando, depois. tô esperando Não, mas eu acho que ganhar tem uma eles. coisa que é óbvio que nem todo mundo nasceu com perfil empreendedor, né? Porque isso também, acho que é responsável a gente falar isso também, que a pessoa às vezes não tem perfil nenhum para isso. Mas ela tem uma ótima ideia, né? Então ela procurar pessoas que têm um perfil, que nem você falou, perfil diferente dela, para fazer esse contraponto, né? Para fazer esse Exatamente. complemento para ela. Porque tem pessoas com muita vontade, principalmente no universo vegano, com muito propósito, com muita vontade, mas que não tem habilidade. Que até Sim. pode ser retreinada essa habilidade, né? Sim, buscar Mas, às vezes, conhecimento, cursos, treinamentos. mas se ela não nasceu para fazer isso, se ela nasceu para criar, se ela nasceu uma ótima cozinheira, ela vai sofrer fazendo algo que ela não nasceu para fazer. É Sim. importante você identificar no que você é bom. Você falou isso também já hoje. Claro. É importante você identificar o que você é bom e vai buscar alguém diferente para fazer o que você não consegue fazer. E não se Exatamente. sobrecarrega, porque senão vira dor. Exato. E tem que ser fluido, tem que para crescer, para dar certo. Que pode ser sócio ou pode ser alguém contratado. Pode ser alguém contratado, Também. exato, Sim. exato. Perfeito. Mas eu falo que é uma dor minha, tá? Como empreendedora, achar pessoas que saibam fazer gestão. Meu Deus, como é uma dor É difícil. enorme. E que tenham visão também, e que conseguem enxergar junto comigo o que estão Sim. enxergando, sabe? Alinhamento de propósito. Alinhamento de propósito, de visão até de marketing, visão de crescimento, Uhum. e claro, alinhamento no propósito, né? Perfeito. Coisa linda, Alana. Maravilha. Sim. Infelizmente, nós vamos ter que partir para o encerramento. Tenho uma obrigação moral de te chamar para mais um, porque passou muito rápido. É muita muito informação rápido. aqui Nossa, que a gente chamar, adorei o ainda não lugar, adorei conseguiu falar. aqui, por mim, eu fui aqui, gente. Vamos. Estamos no estúdio da Tribe Zen. Agradecer aqui o Lucas. Muito que legal tá aqui, filmando. Lucas, adorei. A Sol, gratidão pelo espaço. Alana, então pra gente ir pros encerramentos, deixa suas redes sociais, seus recados, quer falar do seu livro, Os livros fica à vontade. continuam em todas as livrarias e grandes lojas do Brasil, para comprar no exterior pela Amazon, mas está na Americanas, na Magalu, no Extra, no Pão de Açúcar. E foi uma coisa que eu não falei, mas eu ia falar dessa questão também em relação à editora, de ter trazido isso para as editoras no livro de culinária, tem que estar vendendo, não é na livraria, nos restaurantes vegetarianos, nas lojas de produtos naturais. Eu fiz uma reunião com a editora e falei, gente, isso aqui, se puder estar vendendo 300% ou mais. Você sabe quantas lojas de produtos naturais existem no Brasil? Sabe quantos restaurantes? Por que não está vendendo nesses lugares? Né? Esse eu não sabia, lançou quando o segundo? Não, esse aqui o Diário de Vegana 2 lançou junto com a minha segunda temporada, 2018. Olha, eu sabia E só ele é um do chute primeiro. na porta, porque esse aqui, quando eu lancei, eu falei, gente, isso aqui não é um livro de receita. Eu falei que tem até receita, mas tem muita receita, óbvio. Uhum. Tem limpeza ecológica, produtos, o livro 1, né, Diário de uma Veganão. Tem receitas de cosmetologia natural, você fazer seu próprio desodorante, mas tem a minha história aqui no começo, tem a lista de compras, que é um best-seller, um sucesso absoluto. Legal. E o segundo, quando eu fui lançar o segundo, porque o primeiro foi um sucesso, e eu tive que brigar por ele, na editora, inclusive pelo nome Vegana na capa, eu tive que brigar. Porque eu precisava mostrar o que era o veganismo, eu precisava desmistificar o que era o veganismo, Perfeito. eu precisava mostrar a beleza do que era o veganismo. Então eu batalhei e consegui. E o segundo, como o primeiro foi um sucesso, eu falei, Alana, agora você pode estar porta, fala o que você quiser, sem limites. Então, aqui tem todas as perguntas e respostas que me fazem há 20 anos, desde as questões nutricionais, mas e a B12, e a proteína, e o cálcio, eu explico por quê. As questões em relação aos animais, mas por que o mel não? Por que o queijo não? Não mata a vaca? E o leite, mas por que não? Eu explico por quê. Nas questões sociais, vou sair com o boy, o crush, e o crush não é vegano, como é que eu faço? Eu vou viajar com a família que não entende por que eu sou vegana, o que eu faço? Então, Legal. todas as questões sociais, e eu dou soluções embaixo. Mas por que não ovo? Eu explico por quê e dou solução. Olha Fazer um isso. bolo sem ovo, um pão sem ovo e sem glúten, tudo é sem glúten. Um omelete sem ovo.
né? Então eu dou as soluções. E também limpeza ecológica e também... ele é um livro lindo, lindo, lindo. É uma bíblia, assim. É maravilhoso. Perfeito. Maravilhoso. Esses são meus? São teus, claro. Não, vai embora. São seus, vou assinar aqui. Que coisa linda. Obrigado, Alana. Obrigada a você, Anderson, pela oportunidade. Suas redes sociais? Alana, no Instagram, Alana_Rocks, mas só coloca Alana Rocks, acha em todo lugar. Facebook, que voltou o Facebook com tudo agora, né? Voltou? Meu Facebook tava, minha página no Facebook tava lá meio... Aí eu comecei a alimentar de novo, tá um crescente, assim, absurdo. Olha só. Aí Telegram também, tem o maior grupo de alimentação saudável vegana do Brasil, no Telegram. Eu passo diariamente receitas de artigos e playlist para cozinhar, para lavar louça. É super legal o Telegram. Tá lá de graça também. Cursos online, vou voltar a dar retiros, que é uma coisa que eu gostava muito de fazer. São muito transformadores. Quero participar, hein? Retiros. Já tem a data? A gente tá marcando pro segundo semestre. São Paulo? Perto de São Paulo, pertinho de São Paulo. Olha só. Muito legal, muito legal. Parabéns, linda jornada, história incrível. Sua também. Você pode deixar um último recadinho para empreendedores que estão assistindo. O que você falaria? Cara, eu acho que... É uma boa pergunta, né? Eu podia dar várias, agora uma frase só. Eu já dei várias aqui hoje, né? Sim. Mas eu acho que empreenda sempre com propósito. Se não tiver propósito, não faz mais sentido no momento que a gente está vivendo. Empreenda com propósito. O Anderson ensina aí o caminho direitinho. E com muita verdade. Tem que ter verdade. E se alie. Não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. E se alie a pessoas com propósitos alinhados, sabe? Porque isso vai ser muito importante na tua jornada. Muito importante na tua jornada. Talvez no momento, no começo, tudo empolgação, né? Mas passa 1 ano, passa 2, passa 3. E se não tiver alinhamento no propósito, vai fazer toda a diferença. Então, é isso. Esteja alinhado com o propósito, com seus parceiros, mas busque ajuda. Maravilha. Falo muito disso no meu livro. Também foi best-seller. Foi o livro mais vendido de negócios do Brasil em março. Maravilhoso. E o 4º mais vendido de todos os livros. É um guia para empreendedores que querem empreender com propósito. Posso passar mais uma dica? Claro. Importante. Não adianta você fazer um negócio incrível, com produtos maravilhosos, com toda a sua energia e dedicação, e ninguém ficar sabendo dele, gente. Então, busque pessoas com credibilidade que vão divulgar o seu produto, seja nas redes sociais, seja onde for. Precisa de pessoas para mostrar o teu produto. E essa parte que você falou de buscar ajuda é muito importante. Eu fui aprender o valor da mentoria quando eu fiz uma mentoria com a Endeavor, 4 anos depois que eu tinha fundado a Vida Veg. E o quanto é bom ter uma pessoa que já passou pelo que você está passando. Exato. E sabe te guiar no caminho correto para você não perder tempo nem dinheiro com erros que essa pessoa já passou e ela vai te ensinar. Mentoria é um dos meus trabalhos hoje também. Para empreendedores. Pessoal, inscrevam-se no canal, compartilhem para o pessoal acessar esse conteúdo que é muito valioso e inspirador. Gratidão, Alana. Você também, é maravilhosa, já era fã, agora ouvindo a sua história mais ainda. Maravilhoso. Parabéns pelo livro, gente. O livro está realmente sensacional. Leiam, que vai ajudar muito. Obrigado. Valeu, Lucas, Tribe Zen, pelo estúdio. Gratidão. Abraço.